Eu, Moroni, faço um relato a respeito daqueles antigos habitantes que foram destruídos pela mão do Senhor sobre a face deste país do norte. E baseio meu relato nas 24 placas que foram encontradas pelo povo de Lime e chama-se Livro de Éter. Um registro do povo de Jared, que foi disperso na ocasião em que o Senhor confundiu a língua do povo, quando este construía uma torre para chegar ao céu. Jared. Irmão, Está piorando. tu és altamente favorecido pelo Senhor. Clama ao Senhor para que Ele não confunda nossas palavras. Ó Senhor, oramos e suplicamos que não confundas nossa língua. Também oramos por nossos amigos, para que eles recebam a mesma bênção. E aconteceu Jared! que o Senhor não confundiu a língua de Jared e de seu irmão. Podes me entender? Sim. Também podemos vos entender. E aconteceu que o Senhor ouviu o irmão de Jared e teve compaixão dele e disse-lhe: Começa a reunir teus rebanhos e também toda a espécie de sementes da terra. E quando tiveres feito isso, descerás para o vale situado ao norte, e lá te encontrarei. E irei adiante de ti para uma terra escolhida entre todas as terras do mundo. E lá abençoarei a ti e a tua semente, e levantarei uma grande nação. E assim farei contigo, porque me invocaste este longo tempo. E aconteceu que quando chegaram ao vale de Nimrod, o Senhor desceu e falou com o irmão de Jared. E ele estava em uma nuvem, e o irmão de Jared não o viu. E aconteceu que o Senhor lhes ordenou que fossem para o deserto. Sim, para aquela parte onde o homem nunca estivera. E eles atravessaram muitas águas, sendo continuamente dirigidos pela mão do Senhor. E o Senhor fez com que viessem para a terra da promissão, que fora escolhida entre todas as outras terras e que o Senhor Deus preservara para um povo justo. E qualquer nação que a habitar se verá livre, se apenas servir ao Deus da terra, que é Jesus Cristo. E quando chegaram ao mar, deram ao lugar o nome de Moriâncomer. E habitaram em tendas à beira-mar pelo espaço de 4 anos. E no fim de 4 anos, o Senhor tornou a aparecer ao irmão de Jared, e estava numa nuvem e falou com ele. E pelo espaço de 3 horas falou o Senhor com o irmão de Jared, e repreendeu-o por não se ter lembrado de invocar o nome do Senhor. Por favor, perdoa-nos. Perdoarei a ti e a teus irmãos vossos pecados, mas não pecareis mais, porque vos lembrareis de que o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Lançai-vos ao trabalho e construí barcos de acordo com minhas instruções. Eu o farei. Bom, toma. Ajustados, como um vaso. Sim, mas quando a porta estiver fechada, não haverá luz ou ar.
Ó Senhor, realizei o trabalho que me ordenaste e fiz os barcos segundo tuas instruções. Ó Senhor, não há luz neles. Para onde nos havemos de dirigir? E também pereceremos, porque neles não podemos respirar a não ser o ar que contém. Eis que farás uma abertura em cima e outra no fundo. E quando necessitares de ar, destaparás a abertura e receberás ar. E se acontecer que a água caia sobre vós, eis que fechareis a abertura para que não pereçais na inundação. Jared, estás quase pronto? Quase. Muito bem. Porém, ainda Não há luz. luz. Ó Senhor, eis que fiz conforme me ordenaste, e preparei os navios para o meu povo. E eis que neles não há luz. Consentirás que cruzemos estas grandes águas na escuridão? Que desejais que eu faça a fim de que tenhais luz em vossos barcos? Porque eis que não podeis ter janelas, porque seriam despedaçadas, nem levareis fogo convosco. Sereis como uma baleia no meio do mar, porque as altas ondas se quebrarão sobre vós. Não obstante, tirar-vos-ei novamente das profundezas do mar. Eis que vos preparo contra essas coisas. Portanto, que desejais que eu prepare para vós a fim de que tenhais luz? Ó Senhor, não te ires contra teu servo por causa de sua fraqueza diante de ti. Somos indignos diante de ti. Ó Senhor, deste-nos o mandamento de invocar-te para que de ti recebamos de acordo com nossos desejos. E sei, ó Senhor, que tu tens todo o poder e que podes fazer tudo quanto queiras para o benefício do homem. Portanto, com teu dedo toca estas pedras, ó Senhor, e prepara-as para que brilhem na escuridão. E elas nos iluminarão nos barcos que preparamos, para que tenhamos luz enquanto cruzarmos o mar. Ó Senhor, tu podes fazer isto. Sabemos que és capaz de mostrar grande poder, o qual parece pequeno ao entendimento do homem. Levanta-te. Por que caíste? Vi o dedo do Senhor e temi que me ferisse, porque não sabia que o Senhor tinha carne e sangue. Em virtude de tua fé, viste que tomarei sobre mim carne e sangue. E nunca ninguém se chegou a mim com uma fé tão grande como tu. Porque se assim não fora, não poderias ter visto o meu dedo. Viste mais que isso? Não. Senhor, mostra-te a mim. Crês nas palavras que eu direi? Sim, Senhor. Eu sei que falas a verdade, porque és um Deus de verdade e não podes mentir.
Por saberes estas coisas, ficas redimido da queda. Portanto, és conduzido de volta à minha presença. Portanto, mostro-me a ti. Eis que eu sou aquele que foi preparado desde a fundação do mundo para redimir meu povo. Eis que sou Jesus Cristo. Eu sou o Pai e o Filho. Em mim toda a humanidade terá vida, e tê-la-á eternamente. Sim, aqueles que crerem em meu nome. E eles tornar-se-ão meus filhos e minhas filhas. E nunca me mostrei ao homem que criei, porque nunca o homem creu em mim como tu creste. Eis que este corpo é o corpo do meu espírito. E o homem foi por mim criado segundo o corpo do meu espírito. E assim como te apareço em espírito, aparecerei a meu povo na carne. Eis que não permitirás que estas coisas que viste e ouviste sejam espalhadas pelo mundo até que chegue a hora em que glorificarei meu nome na carne. Portanto, guardarás em segredo as coisas que viste e ouviste, e a ninguém as revelarás. Tu as escreverás e as selarás. E te darei estas 2 pedras, e tu também as selarás juntamente com as coisas que escreveres. Desce e escreve as coisas que viste. O que o Senhor te disse? Escrevi nestas placas precisamente as coisas que o irmão de Jared viu. Porque o Senhor me disse: Aquele que crê nestas coisas, a ele visitarei com as manifestações do meu espírito. Em virtude do meu espírito saberá que estas coisas são verdadeiras, porque persuade os homens a fazerem o bem. Arrependei-vos, pois, todos vós, confins da terra, e vinde a mim, e crede no meu evangelho, e sede batizados em meu nome. Porque aquele que crer e for batizado será salvo. E bem-aventurado é aquele que no último dia for considerado fiel ao meu nome, porque será levantado para habitar no reino preparado para ele, desde a fundação do mundo. E agora eu, Moroni, continuo a escrever o registro de Jared e seu irmão. E depois de terem preparado todo tipo de alimento, a fim de subsistirem sobre as águas, e também alimento para seus rebanhos e manadas, embarcaram em seus barcos e lançaram-se ao mar, confiando-se ao Senhor, seu Deus. E assim fez o Senhor com que as pedras brilhassem na escuridão para fornecer luz aos homens, mulheres e crianças, a fim de que não atravessassem as grandes águas na escuridão. E o Senhor Deus fez com que soprasse um vento furioso sobre a face das águas, em direção à terra prometida. E quando eram submersos nas profundezas do mar, a água não lhes causava dano, porque seus barcos eram ajustados como um vaso. Como a arca de Noé. Enquanto estavam sobre as águas, o vento não deixou de soprar em direção à terra prometida. E assim foram impelidos para frente, e nenhum monstro do mar pôde despedaçá-los. E nenhuma baleia pôde causar-lhes dano, e tinham luz continuamente.
Deste modo, foram impelidos sobre as águas por 344 dias. Venham, crianças. Vamos orar. Ó Deus, nosso louvor e graças te damos. Chegamos! É a terra prometida! Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti e te agradecemos pela imensidade de Tuas ternas misericórdias para conosco. Pela fé, todas as coisas se cumprem. Portanto, todos os que creem em Deus podem com segurança esperar por um mundo melhor. Sim, até mesmo um lugar à mão direita de Deus. Esperança essa que vem pela fé e é uma âncora para a alma dos homens, tornando-os seguros e constantes, sempre abundantes em boas obras, sendo levados a glorificar a Deus. Fé são coisas que se esperam, mas não se veem. Portanto, não disputeis porque não vedes, porque não recebeis testemunho, senão depois da prova de vossa fé. Pois se não houver fé entre os filhos dos homens, Deus não pode fazer milagres entre eles. Portanto, ele não apareceu, senão depois que tiveram fé. Dá-nos força, de acordo com nossa fé em Cristo. Eis que foi a fé exercida por Alma e Amuleque que fez a prisão ruir por terra. Foi a fé exercida por Nefe e Leí que operou a transformação dos lamanitas. Senhor, dá-nos uma porção de teu espírito para que Foi nos a fé acompanhe. exercida por Amon e seus irmãos que operou tão grande milagre entre os lamanitas. Sim, e todos aqueles que operaram milagres fizeram-no pela fé. Tanto os que viveram antes de Cristo, como os que viveram depois dele. E houve muitos cuja fé foi muito forte, os quais não puderam ser impedidos de penetrar o véu, mas realmente viram com os olhos as coisas que antes haviam contemplado com os olhos da fé, e regozijaram-se. E vimos neste registro que um desses foi o irmão de Jared, pois tão grande era sua fé em Deus, que quando Deus estendeu o dedo, não o pôde ocultar dos olhos do irmão de Jared, em virtude da palavra que lhe dissera. Palavra essa que ele obtivera pela fé. E depois de haver o irmão de Jared visto o dedo do Senhor, o Senhor nada pôde ocultar de seus olhos. Portanto, mostrou-lhe todas as coisas, porque ele não podia mais ser mantido fora do véu. E foi pela fé que meus pais obtiveram a promessa de que estas coisas chegariam a seus irmãos por intermédio dos gentios. Portanto, me foi ordenado pelo Senhor, sim, pelo próprio Jesus Cristo. E agora, eu, Moroni, despeço-me dos gentios, sim, e também de meus irmãos, a quem amo, até que nos encontremos perante o tribunal de Cristo. E então sabereis que vi Jesus, e que ele falou comigo face a face, e que me falou com evidente humildade, como um homem fala com outro, em minha própria língua, a respeito destas coisas. E agora, vos exorto a que busqueis esse Jesus sobre quem os profetas e apóstolos escreveram, a fim de que a graça de Deus, o Pai, e também do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, que dá testemunho deles, esteja e permaneça em vós eternamente. Amém.